É este então o caso que nós vamos ter esta tarde na Máquina da Verdade e procuraremos naturalmente saber exatamente as respostas às perguntas que aqui forem lançadas. Bem, os santos estão mais presentes no nosso dia-a-dia do que muitas vezes julgamos. Mas será que sabemos o suficiente sobre eles? Pois fomos exatamente vamos para a rua perceber o que é que as pessoas sabem sobre este assunto. Para além do Santo António, quem é o outro santo padroeiro de Lisboa? Outro santo padroeiro de Lisboa? Essa sem ser o Santo António. Não estou neste momento, não estou a ver. Não sei, não sou de Lisboa. Agora de repente não me vem a... Não sei responder. São Vicente. Só conheço o Santo António, pá. São Vicente, acho eu. Sabe quem foi Alexandrina de Balazar? Deve ter sido alguém santificado relativamente a Lisboa. Agora, a história exatamente não sei. Não. Também sei, não foi a do Alentejo. Não faço ideia. É uma grande santa que sofreu muito. E sabe onde nasceu Santa Rita de Cássia? Não me lembro. Vendi muitas imagens dela. É até uma santa muito com muitos devotos. Eu sei, mas agora não me lembro. Também não. Em Itália? Cássia? Como se chama o santo padroeiro dos namorados? Santo António. Apanhou-me muito de surpresa. Estava muito longe dessas coisas agora. Não sei, eu só conheço o Cupido. Peço desculpa. São Valentim. Como se chamam os três pastorinhos de Fátima? É o Francisco, a Lúcia e a Jacinta, não é? É o Francisco, a Lúcia e... olha, o outro agora não me lembro. Também não sei, eu não sou religioso, peço imensa desculpa. Como se chama a santa que transformou o pão em rosas? Santa Isabel? A Rainha Santa Isabel. Que festa popular com o nome de santo se comemora a 11 de novembro em Portugal? Com o nome de um santo, São Martinho. São Martinho. São Martinho? Não é o São Martinho. Ora, muito bem. E já tenho na minha companhia o Alberto Júlio Silva. Olá, Alberto, muito boa tarde. Vi-o sorrir tantas vezes durante estas imagens. Sabemos pouco sobre os nossos santos, não é? Há um sobre quem pensamos que sabemos tudo, que é Santo António. Esse é universal, toda a gente conhece. Depois outros não é tanto assim, de facto. Então conte-me lá, porquê é que escreveu este livro, Os Nossos Santos e Beatos e outros que Portugal adotou? Conte lá. Olha, eu sempre gostei de santos desde miúdo. Eu sou de uma aldeia do Norte, sou do Alto Douro, onde há uma igreja do final do Barroco, cheia de santos. Isso para iniciar a minha história. E qual é a aldeia? Poiares da Régua. Muito bem. Depois, pela minha vida fora, por aquilo em que fiz a minha preparação, aquilo que estudei, o que esqueci e tudo isso, vim já muito perto, digamos, da idade da minha aposentação, isto é, que há 20 anos, reformei-me há pouco tempo, trabalhei muito com professores e trabalhei muito em Lisboa. E sempre que íamos a uma igreja, eu identificava, porque era preciso saber de que estávamos a falar. Eles começaram a achar que eu sabia muito, e eu comecei a achar que eles sabiam pouco. E então, disso tudo, depois surgiu uma coisa interessante. Eu era formador da Associação de Professores de História, e a partir daí... as coisas desenvolveram-se naturalmente. Propuseram-me que fizesse um trabalho, este ou um parecido com este, e eu... E avançou. Gostei muito de aceitar o convite, trabalhei durante para aí um ano no conteúdo desse livro e saiu. E o resultado está à vista e é um belíssimo livro. Então agora vai-nos ajudar a todos, porque nós não temos nem de longe nem de perto os conhecimentos que o Alberto tem na matéria. Porque sou mais velho. Não é só por isso, é porque realmente é um estudioso. Eu pergunto, o que é um santo? Como é que alguém se transforma? Como é que alguém passa de Fátima, ou de Alberto, ou de António, ou de Joaquina, a santo ou a santa? É uma pergunta facílima e uma resposta
Não tão fácil. Então. Quer dizer, os santos são... Pessoas como nós. Somos nós, não é? Portanto, não têm nada mais nem nada menos do que nós temos. São pessoas, eu digo aí algures, que se deixaram encontrar por Deus, é uma forma de falar. Portanto, Deus é a realidade maior e mais abrangente da nossa vida, quer saibamos ou não saibamos, mas o melhor é sabermos e aceitarmos. Os santos são pessoas que aceitam de tal maneira essa realidade que transformam a sua vida, não é? E se tornam, digamos, pessoas transparentes a esse ser que é o nosso Pai único, que é Deus. Portanto, e como Deus, para tornar mais claras as coisas, enviou o seu Filho, que é a segunda pessoa da Trindade, mas, portanto, muito próxima de nós, os santos são o que há de mais próximo desse grande modelo que é Jesus Cristo. Ou seja, são pessoas com um coração puro, vamos dizer assim, que exatamente. pautam as suas ações por bons valores, por boas atitudes. Mas aqui eu queria fazer uma pequena distinção. O santo não é aquele que digamos, que é um herói porque fez muito esforço, porque devido ao seu esforço conseguiu isto ou aquilo. O santo, sobretudo, é uma pessoa humilde, que se deixou atravessar pela graça, pela força de Deus e transformou a sua vida. Muitos deles andam ao nosso lado e a gente não sabe, não vê. Portanto, não tem que ver com, digamos, há um santo que é ambíguo, um santo português que é ambíguo a esse respeito, o santo Condestável. Foi um grande general, foi um grande militar, mas ele não é santo por ter sido um grande general e um grande militar. É bom que o tenha sido, porque cumpriu perfeitamente o seu dever como pai de família, como militar, teve uma carreira para a santidade muito difícil, porque foi muito, digamos, cortado no seu avançar, porque houve questões políticas ali no meio, claro. Mas o santo Condestável é santo porque, digamos, entendeu o papel de Deus na sua vida e foi percebendo que aquilo que para ele era grande, a grandeza da espada, a grandeza da luta, tudo isso teve o seu tempo. Ele foi deixando, até se transformar numa criatura humilde que viveu os últimos anos a pedir esmola pelas ruas, ele que era dono de mais de metade de Portugal. Tinha sido. Distribuiu tudo pelos amigos, pela família e viveu pobremente. E na sua vida transpareceu aquilo que Deus nos dá a todos de graça, não é? Que é o amor uns pelos outros, o amor por Deus, o amor uns pelos outros, e, digamos, a perfeição da caridade, que é aquilo que há de mais simples na vida de uma pessoa e de mais difícil de uma coisa de atingir. Que é fácil de perceber na leitura do livro é que santos... Desculpa o grande sermão. Ai não, eu gostei muito da sua resposta, Alberto, esteja à vontade comigo. Uma das coisas que é fácil perceber aqui é que santos foram homens, e serão homens e mulheres que fizeram grandes feitos, e eu passo a explicar. Quando eu digo grandes feitos é a nível humano, mas não para parecer bem, não vivido como sacrifício, mas vivido como uma alegria nos seus corações. Ora, a alegria é uma coisa, já me disseram que os santos, e muitas vezes nós pensamos assim e vemos assim, têm todos uns ares, estão tristinhos. Estão sofridos, mas não é? Eles não têm culpa que os santeiros, eu não tenho nada contra eles, tenho tudo a favor. São as pessoas que os pintam e que os desenham e que os fazem. Porque durante o século XIX, sobretudo, e nós somos todos filhos do século XIX, deu-se muito relevo àquilo que os santos sofreram. E não é tanto assim. Todos nós sofremos na nossa vida. Se a Fátima tiver um dia não vai querer que fique para a sua posteridade com a cara preocupada com o que estava naquele dia, não. Pois isso acontece muitas vezes com os santos. É por isso que têm aqueles ares sofridos. Eles não têm culpa, é a cultura do tempo. Ou seja, os santos viviam com alegria este seu desapego, esta sua vontade de... O seu dom, o dom aos outros, recebendo de Deus e dando aos outros continuamente. Agora, uma ação positiva. Santos, beatos. Isso é apenas, digamos assim, uma distinção técnica. Mas verdade. Falamos da mesma coisa? Falamos. Um santo e um beato é a mesma coisa, Alberto? A palavra beato, e beata sobretudo no feminino, tem uma conotação horrível. Péssima. Quando se fala em beatos, são pessoas tão santas como os santos, não é? Que, digamos, no seu caminho para a santidade, digamos, foram reconhecidos localmente. Falta-lhes o reconhecimento universal pela Santa Sé.
Por exemplo, a Beata Alexandrina de Balazar, que eu ouvi falar aqui naquela reportagem, não é? Ela é beata, foi proclamada beata aqui há meia dúzia de anos. Em 2004. Obrigado. Estive a ver o livro, há tempo, então. já escrevi isso há mais tempo. Pronto. A Beata Alexandrina de Balazar é mais santa depois de ser proclamada santa? Não. As pessoas são santas enquanto vivem, não é depois de mortas. Depois de mortas são reconhecidas como tal. Portanto, a Beata Alexandrina é um modelo extraordinário, uma vida absolutamente extraordinária, isto é, fora do comum. Também há santos que foram... Houve um santo pedinte, São Bento José Labre, que quis ser pedinte. Não é que pedinte seja o ideal da vida das pessoas. Não é? Ele santificou-se nessa carreira. Os santos têm uma atribuição mais nacional e mais local, não tão universal, os beatos quer dizer, do que os santos. Quando uma pessoa é declarada pelo Santo Padre santo, o Santo Padre empenha nisso a sua autoridade de Pastor Supremo. Note que um beato, o ano passado, a Madre Clara do Menino Jesus foi proclamada beata aqui em Lisboa, e foi um cardeal mandatado pelo Santo Padre que veio reconhecer perante todos que aquela portuguesa cristã cumpriu em grau heroico as virtudes teologais, portanto, e que é digna de apreço e de veneração cá. Quando for canonizada, é o Santo Padre que reconhece isso para todo o mundo. Padroeiros. Isso é uma coisa muito engraçada. Quem são os padroeiros? O que é esta história dos padroeiros? Isso deve muito à Idade Média, na altura em que as corporações profissionais, em que as corporações de artes e ofícios tinham mais relevo do que têm hoje. E houve santos, por exemplo, São Crispim e São Crispiniano, que foram ditos sapateiros. A lenda da sua vida, quando digo lenda, a lenda é outra palavra muito traiçoeira, não quer dizer que seja mentira. Lenda vem da palavra latina legenda, ficou em português a palavra legenda, toda a gente sabe o que é uma legenda, não é? É para ser lida. Ora, a lenda dos santos é a história deles para ser lida. A legenda de São Crispim e São Crispiniano dá-os como sapateiros e absolutamente generosos, só queriam o necessário para viver e faziam tudo gratuitamente, se a gente acreditar 100% naquilo que está escrito. Portanto, São Cosme e São Damião, que eram médicos, São Lucas, que era médico e era pintor, é o padroeiro dos pintores e dos médicos. São Cosme e São Damião são os padroeiros, São Crispim e São Crispiniano, os padroeiros dos sapateiros. Mas porquê que determinados santos se tornam padroeiros? Tem a ver com a sua história pessoal, o facto de um ser padroeiro, sei lá, dos pescadores? Sempre com a história pessoal deles. Tem a ver sempre? Sempre com a história pessoal. É isso que os torna protetores daquela classe, vamos dizer assim? Sim, quando falamos em padroeiros de mistérios, de profissões, quando são padroeiros de lugares é diferente. Por exemplo, próximo da aldeia onde eu nasci, Poiás da Régua, existe um lugar que é conhecido nacionalmente, pelo menos, através de Miguel Dorga, eu falo nisso aí, São Leonardo de Galafura. Ora, São Leonardo era francês. Eu não investiguei o suficiente para saber como é que São Leonardo foi parar a Galafura. Galafura é um lindíssimo mirador natural sobre o Rio Douro e tem lá uma ermidazinha a São Leonardo. E agora perdi-me. Porque portanto, São Leonardo foi parar ali, ou porque, vou agora imaginar, ou porque uma família senhorial, vinda não sei de onde, fez um casamento, digamos, político ou menos político, alguém veio de fora e trouxe aquela devoção e se implantou ali, por exemplo. Não estou a dizer que São Leonardo foi este exemplo. Claro. Muitas vezes é assim. Santa Eufémia, por exemplo, que lá também próximo da minha aldeia tem, no fim da Vindima, tem uma romaria da Romba. Santa Eufémia era da Capadócia, que hoje é a Turquia. Depois, através das migrações de cristãos, veio para Roma, de Roma pela Europa, chegou a Portugal. Agora, porque é que em Parada do Bispo há uma ermida com uma festa concorridíssima? Mas são os padroeiros locais. Pronto, mas eu queria esclarecer bem esse ponto, Alberto. Os padroeiros locais, os padroeiros de profissões, tem que haver uma conexão. Enfim, os locais, já percebemos que nem sempre percebemos porque é que a pessoa vinda de tão longe é padroeira daquele local, não é? O porquê não sabemos. Agora, não sabemos,
Quer dizer, eu não sei agora, não estou a fazer tábula rasa dos grandes investigadores que se sabe, claro. Mas relativamente às profissões, por exemplo, aos ofícios, tem a ver realmente com a história pessoal de cada santo. Isso sempre. Porque, na verdade, há tantas profissões que têm um santo, não têm todas, mas há muitas profissões que têm um santo. Desculpe, São Francisco de Sales, isto tem a ver consigo, é padroeiro dos jornalistas, porque escreveu muito, publicou muito e falou muito no século XVII. Não é? São Francisco de Sales. É bom saber que também temos um santo, não é? Sim, claro. É bom saber. São João Bosco, padroeiro da televisão, Santa Clara, que é padroeira da televisão. São João Bosco, padroeiro dos livreiros e padroeiro dos estudantes e dos saltimbancos. Porque ele, quando era miúdo, tinha uma grande habilidade pessoal e para atrair os seus colegas, ele dava catecismo no meio da rua, para atrair os miúdos da sua aldeia para as aulas de catequese que ele queria dar, aprendia truques de mãos, de prestidigitação, e sabia andar na corda e fazer o pino. E foi feito por... E São Cristóvão? Ora, é uma história muito complicada, São Cristóvão. Então? Porque é daqueles santos... Há santos que vêm do obscuro da antiguidade. Então? E depois na sua lenda confluem muitas histórias verosímeis uma, não verosímeis outra. São Cristóvão é um desses casos. Sobretudo, isto dá-se com santos que vêm do Médio Oriente, que é uma cultura que não nos é comum, e, portanto, São Jorge, por exemplo, São Cristóvão, e que lá tem umas atribuições culturais que o povo médio-oriental reconhece imediatamente e nós não reconhecemos, nós ocidentais, latinos. Depois associamos ou a outros santos que já existiram, e às vezes há 2 ou 3 santos insertados na história de um. Isso depois dá uma grande trabalheira, o que é próprio. Eu imagino. O que dá uma trabalheira. E com São Cristóvão dá-se isso, muitas vezes. Porque tem uma história muito complexa. Complicada. Portanto, ele vem da Ásia Menor. É dito que pertenceu a vamos imaginar, o pobre São Cristóvão, a uma tribo de trogloditas, que são pessoas que comem uns aos outros, de antropófagos. Por isso é que São Cristóvão muitas vezes é representado com uma cabeça animalesca. Portanto, aqui já não tem nada a ver com o santo, mas tem a ver com tradições locais que muitas vezes não têm nada a ver com o santo, mas se foram entroncar ali, ou por ignorância das pessoas, ou por exemplo, um caso muito engraçado é de Santo Expedito, que é um santo de grande devoção das pessoas, e que pode não ter existido com aquele nome. Expedito quer dizer rápido. Ora, o nome dele podia ser Elpídio. Como sabe perfeitamente, os copistas muitas vezes não entendiam perfeitamente a palavra que estava noutra língua e depois quem lia ainda entendia outra coisa. Exatamente. E havia ali alguma criatividade no meio, não é? Muita criatividade no meio. Bem, quero deixar este conselho aos nossos espectadores. É um livro tão apaixonante. Nós descobrirmos os santos beatos, depois os que Portugal adotou, os que são portugueses, conhecer um bocadinho da sua história, no fundo estarmos mais próximo deles, porque se calhar, quando perguntamos a alguém porque é que é devoto deste santo ou desta santa, há pessoas que se calhar nem sabem responder, só sabem que são devotos. E posso dizer uma coisa? Sim, diga, só para fechar. Só para fechar. Muitas vezes a gente pensa, por exemplo, isso aconteceu com São José tinha que ser com umas barbas a tocar nos pés, os santos são pessoas velhas, alcobradas, não é assim, há crianças santas, os pastorinhos de Fátima. Exatamente. É uma santidade extraordinária a deles, porque são videntes, mas podem não ser. Não tem que ser propriamente não tem que ser, portanto, são pessoas pequeninas, e que se a gente for a ver nas reações deles, tiveram reações de uma maturidade e de uma coragem, porque eles tiveram que enfrentar uma doença aterradora que os matou. Exatamente. Bem, Alberto, eu dou-lhe os parabéns por este livro. É apaixonante. Fez-me uma belíssima companhia enquanto li. E acho que vai ser uma boa descoberta para muitos dos nossos espectadores. Muito obrigada e muitos parabéns. Um grande aplauso. Obrigado.